A seguir, TV Câmara, Campinas. Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Campinas para a 7ª edição do Prêmio Internacional Africa Friends, promovido pelo Instituto Azusa, que tem como tema neste ano a cidade em alinhamento com as práticas da ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e ESG, Ambiente, Social e Governança. Trata-se de um prêmio humanitário oferecido a personalidades, empresas, instituições, atletas, lideranças religiosas e líderes de diversas nações alinhados com projetos humanitários no apoio aos governos das cidades, com o propósito de estabelecerem o combate contra a miséria, a fome, a discriminação racial, o desemprego, a intolerância religiosa e a ausência escolar. Convidamos agora para a sua palestra a princesa congolesa Hortense Mbui. A palestrante é advogada, especialista em direito econômico e social, coordenadora jurídica da comunidade congolesa, idealizadora do espaço EMA Cultura, História e Gastronomia Africana e atual presidente do Conselho Municipal de Imigrantes de São Paulo. Inteiro. Bom dia. Deixa eu ver o meu tempo primeiro. Tá. É para mim um prazer estar aqui. Bom dia de novo. Eu quero primeiro agradecer a organização, tá? Particularmente o pastor Sérgio, que sempre está com a gente, levantando essa bandeira, né? Não a bandeira, as bandeiras, porque a África não é um país, a África é um continente, as bandeiras. E muito obrigado ao príncipe Jim, que está aqui conosco. Clamamos pela nossa cultura, nossas raízes, nossa ancestralidade, nosso poder, nossa espiritualidade, né? Somos ser e somos humanos também. Para começar a minha fala, eu queria primeiro falar um pouquinho sobre o dia, né? O dia 25 de maio. Estamos unidos aqui para falar do Dia da África, falando de comemoração, né, do mês da África, o mês do maio, mas por quê? Não é um dia só para fazer festa. Foi tomado o dia 25 de maio porque foi um dia da luta. Esse dia nos lembra, nós africanos, a luta, as conquistas que tivemos, sobre as independências que temos, que estamos tendo hoje lá na África. Porque no dia 25 de maio foi concluído, tá, o dia que foi criado a organização, tá bom, africana, a União Africana. Por quê? Qual que foi o objetivo? O objetivo foi, naquela época, em 68, se eu não me engano, essa luta começou em 1958 até. Vocês vão ver até pela história africana que vários países africanos tomaram a independência como na cerca, né, de 58 até 65. Aí foi tomado as independências, porque era a luta. Os pais das nossas independências se juntaram para lutar, para conquistar essa vitória, tirar a África embaixo da colonização, que é uma coisa que continua a abalar a África até hoje. Porque hoje até eu falo sobre o neocolonialismo, que nessa questão de racismo, que nessa questão de escravagismo que aconteceu no Brasil, que hoje
as pessoas são escravizadas de jeito desfastado, né? Isso é o racismo institucionalizado, que a gente veja aqui no Brasil. E assim continua na África, a colonização como o neocolonialismo, onde a soberanidade dos países africanos não são respeitados, onde cria guerra, cria doença, envenena nossas plantações, nossas águas, onde joga vírus, cria tudo, inventa as coisas, onde fala que as pessoas não podem, onde parece na face do mundo que os africanos não têm história para contar, não tem nada para dizer, parece que a história não existia na África. Eu sou cristão, mas eu fico um pouco triste também, até na Bíblia, que eu sempre disse que a Bíblia é um livro capitalista. Leia a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, não aparece a África em nenhum lugar. Eu participei em várias igrejas, ouvi as pregações. Tem alguns onde até que eu saí, que eu ouvi um pastor dizendo, sabe por que os africanos estão sofrendo? Estão sofrendo porque eles são amaldiçoados. Aí eu peguei a minha mochila, eu saí daquela igreja, foi uma igreja grande de São Paulo. Eu não estou aqui para pregar que eu sou uma missionária, eu sou cristão. Mas tem coisas, e eu acho que a história precisa ser reescrita. E os povos, a história está gritando para ser reescrito, falar a verdade, parar de disfarçar. Quem cometeu crime, assassinato ou genocídio está querendo se justificar, transformando as coisas, deformando as coisas. O meu país, a República Democrática do Congo, está acontecendo há 20 anos genocídio, onde a gente perdemos 6 milhões dos mortos e nenhum mídia fala isso. Ninguém fala isso. A guerra da Ucrânia começou ontem. Está gritado. E aqui no Brasil, até viemos quais são os imigrantes que conseguiram visto humanitário. Mas a missão da ONU que está instalada na leste do Congo há mais de 20 anos, com o objetivo de restaurar a paz, nunca foi restaurado a paz. E os generais do exército brasileiro que estão supervisando esse exército dos capacetes azuis que estão na leste do Congo. Estou feliz quando eu ouvi o presidente Lula, durante a campanha dele, falando de uma provável aproximação entre o Congo e o Brasil que ele queria fazer por questão do meio ambiente. Hoje no mundo, temos 10 ou 3 países só que são muito importantes, falando do meio ambiente, das águas, e o Congo faz parte. A República Democrática do Congo é um país de escândalo geográfico, que hoje tenta se levantar, que hoje tenta revestir a sua roupa bonita, porque ele tem isso já da natureza, não precisa de grande ajuda, mas só precisa de respeito, da vontade, da tolerância e de dar oportunidade. É isso que nós precisamos. Então, aqui estamos falando daquela África que sonhamos. A África é tecnologia. A África não é só miséria. A África é ciência. A África é conhecimento. É isso que nós estamos aqui para gritar. Para chamar qualquer pessoa, qualquer investidor que tem a ideia, o que sonha investir na África, vai investir, vai ajudar. Precisamos trabalhar junto para falar da equidade hoje no mundo. Porque se aquilo não acontece, esse desequilíbrio é um dos fatos que apoia a imigração hoje. E chegando na imigração, o que está acontecendo? Hoje é no Brasil que eu vou falar porque eu estou no Brasil. A imigração, um desequilibrado. Desequilibrado porque temos imigrantes desejáveis e imigrantes indesejáveis. E no meio dos imigrantes indesejáveis ficam os imigrantes negros, os haitianos, os africanos, aquele que sofre no processo da documentação, aquele que fica no Brasil muitos anos, muito tempo, sem conseguir regularizar a sua situação migratória, fica renovando um protocolo que não vale. O Brasil precisa de uma política pública e de emergência. O Brasil, por ser um país que é assinador dos Tratados das Nações Unidas, olha, é só no Brasil que você encontra refugiados sem teto. É grave. Porque o Brasil, recebendo os imigrantes, não consegue nem um mínimo de político, nem oferecer um mínimo de direito fundamental que pode ser oferecido às pessoas humanas, sem moradia, sem processo de integração social. A questão migratória no Brasil estagnante. Ela estagna na questão de acolhimento. Eu sempre digo isso, que o Brasil não acolhe, o Brasil só recebe. Porque o Brasil recebe qualquer imigrante como se fosse cidadão brasileiro. Chegou, vai lá, chega na Polícia Federal, pega a sua carteira de trabalho, já é um passo. Mas qual é a condição do perfil do imigrante? Essa carteira de trabalho, o imigrante vai usar
qual currículo para poder competir a uma vaga de emprego? Por que serve essa carteira de trabalho? Só pegar carteira de trabalho, tem como trabalhar a questão de currículo do imigrante, porque a maioria dos imigrantes que chegam são os imigrantes que têm perfil, são imigrantes que têm conhecimento. E a questão de revalidação do diploma é uma situação quase que não existe, muito difícil de realizar. Então, como que anda o processo de integração social? Em São Paulo, temos o Conselho Municipal de Imigrante, que foi o que iniciou em 2016, né? Porque temos a lei que estourou a política municipal sobre população imigrante, né? A lei número 17.478, tá? E o decreto 57.533, onde foi instituído o Conselho Municipal do Imigrante. E usando na primeira gestão, tivesse a primeira conferência, onde pegamos o primeiro plano municipal. Eu, como atual presidente do Conselho Municipal dos Imigrantes de São Paulo, esse plano teve prazo de execução de 2021 a 2024. O meu mandato está chegando ao fim, a minha gestão está chegando ao fim, nenhum item desse plano foi executado. Porque é difícil, não se faz a política sem orçamento. O Brasil precisa investir na questão migratória. Sem orçamento, sem dinheiro, não tem como fazer política. Um plano municipal com 80 itens, como que vai passar a execução? Mesmo se não vai pagar salário para as pessoas, como os conselheiros imigrantes também não recebem nada, tem que fazer um trabalho voluntário para o poder público, porque tudo que se articula, que se fala, está no ganho do poder público. O imigrante sem emprego, o imigrante sem documento, o imigrante sem moradia, o imigrante sem conseguir acesso na questão de saúde, o imigrante mulher com as filhas que não consegue vaga na creche, e isso tudo tem que participar ainda de um conselho de imigrante, sem nem apoio de transporte, sem nada, e isso se diz que está na construção de uma política pública. Vamos fazer juntos com os imigrantes. Os imigrantes não são as crianças para falar no lugar deles. Deixa os imigrantes se expressar. Falar os desejos deles, expressar, dizer o que eles têm. Os imigrantes não são os imigrantes que têm para ganhar no Brasil, mas o Brasil também tem a ganhar para os imigrantes. Porque eles não vêm de mão vazio, eles trazem uma coisa. E quando o Brasil não abraça para receber aquilo, quem está perdendo é o Brasil. Porque eu sempre digo, o imigrante é igual a um passarinho. Ele anda, aí chega aquele árvore onde ele consegue uma coisa para ele. Quando não há nada, ele voa e vai embora. Assim que se diz uma palavra sábia na África, assim. Quando você quer investir, investe em uma galinha de casa, porque ele pode ir andar, mas quando anoitecer, ele vai voltar para casa. Mas se você investir em um passarinho, logo ele voa e vai embora. Então eu quero que o Brasil seja a casa, a verdadeira casa, que não recebe imigrante, mas acolhe o imigrante, porque a parte o Brasil é o único país, na sua particularidade, que junta todo o povo do mundo. Então, todo mundo no Brasil é imigrante. Cada um tem uma história sobre imigração, mas eu vejo, parece que quem imigrou primeiro se acha mais brasileiro, quer tentar discriminar quem está chegando agora. Vamos construir a equidade, a tolerância, para vivermos em um mundo justo que cabe em nós todos. Obrigada.